Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e irmãs que estão sintonizados conosco, nós queremos agradecer a audiência desde já, porque estamos iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar, que tem como finalidade, é sempre bom ressaltar, que as famílias que ainda não fazem esta prática, que é a reunião semanal de leitura e comentário do Evangelho, pode ser segundo o Espiritismo, pode ser a própria Novo Testamento, não importa. O que importa é que a gente traga os ensinamentos de Jesus para dentro de nossos lares. Esse é o objetivo do nosso programa. E vamos dar início hoje participando desse que vos fala, Lidiane Barreto, João Carlos Lima de Menezes, sua esposa, Jane Chanto, e também Rosana Vergaça Nunes. E para dar início ao nosso culto, vamos ouvir a mensagem que escolhemos sobre o tema. No programa de hoje, para nossa meditação, vamos ouvir a página Na Construção da Virtude. E ela nos diz assim: toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te pende a boca, esperando, a preço de lágrimas, que o tempo te mostre a isenção de culpa. No entanto, com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Podes apropriar-te da felicidade alheia através de pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém, e embora padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Todavia, com semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro com que, um dia, aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna. Tens razão de sobejo para falar a reprimenda esmagadora dos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já conquistaste, e pronuncias a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes sob a crítica dos que te não compreendem os gestos, mas consegues assim reerguer o ânimo dos companheiros desanimados, recuperando-lhes as energias para o levantamento das boas obras. Guardas o direito de repousar pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas, e prossegues em atividades laboriosa, no progresso e na paz de todos, quase sempre com o desgaste acelerado das próprias forças. Entretanto, nesse abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes, que te clarearão o grande futuro. Sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem. Quando vantagens humanas te sorriam com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeia a benevolência onde estiveres. Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, do Livro da Esperança. Jesus, divino amorável Mestre, aqui estamos, Senhor,
reunidos em teu nome para te agradecer, primeiramente, a oportunidade de estarmos levando o teu Evangelho aos lares sintonizados com a emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e permita que o nosso programa possa alcançar os objetivos a que foram propostos. Em teu nome, Senhor, em nome de todos bem, mas acima de tudo, em nome de Deus, possamos iniciar o culto do Evangelho no ar deste dia. E assim. Nós estamos dando continuidade à leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos, e o item de hoje é o item 8, que tem como título A Virtude. É uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, espírito, que foi um cardeal na França. Ele desencarnou em 1862 e já deu essa mensagem no ano seguinte, em Paris, em 1863. E vamos ver o que ele vai falar para nós sobre a virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, criativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais, que as desonram e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de estadear-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Então ele começa a nos dizer aqui que a virtude, como sendo todas essas qualidades aqui, ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, é quase que um oposto àqueles 7 pecados capitais, né, que a Igreja listou há muitos anos. Agora a gente estaria falando aqui das 7 virtudes celestiais. E ele fala que elas só têm valor de verdade como virtudes quando elas são modestas, né? Quando elas estão vestidas da humildade. E ele completa dizendo que o virtuoso ele não se sente virtuoso, ou pelo menos não faz questão de mostrar para os outros que ele é virtuoso, né? Ele simplesmente faz o bem pelo bem, e isso é o que importa para ele. E ele dá aqui alguns exemplos, né? Que é São Vicente de Paulo e o cura d'Ars. Todos os dois têm mensagens também aqui no Evangelho, até mensagens muito bonitas, né? E nós já lembramos de um também católico aqui, que viveu na época de Chico Xavier, né? Só que ele era bem mais velho que o Chico, né? Porque quando o Chico era criança e rapaz, ele já era um senhor, já era prelado católico, né? Que foi o Monsenhor Horta, que inclusive tem um poema, e o Divaldo às vezes recitava quando terminava as suas palestras, que é uma aberração do Pai Nosso muito bonita, né? E esse homem foi também um virtuoso, porque ele fazia o bem, mas era uma criatura assim, muito tranquila, né? Não procurava aparecer, era uma criatura que estava sempre fazendo bem. E a gente coloca sempre esse exemplo porque, inclusive para demonstrar que muitas das vezes as pessoas acham que só o espiritismo é que faz homens de bem. Não, né? O homem de bem pode ser até um homem que não tem nenhuma religião. Mas se ele é um virtuoso, ele já está no caminho de ser um homem de bem.
A virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude, que assim se ostenta, esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Novamente, esse nosso irmão e da espiritualidade vem falar, inclusive, sendo católico, né? Que é a virtude verdadeiramente espírita, né? Porque ele via no espiritismo uma proposta de formação do homem de bem. E eu sempre também procuro lembrar que quando os espíritos desencarnam e são já espíritos com uma certa elevação espiritual, eles podem até continuar trabalhando na religião que eles professaram aqui na Terra, né? Mas já com uma outra visão, um pouco mais universal. Uhum. A religião passa a ser simplesmente o amor, né? Eles vão guiar, como meu pai falou, as suas religiões, né? Porque todas elas têm os seus mentores, os seus guias espirituais, né? Não é só o espiritismo. Qualquer religião tem aqueles espíritos que estão ali ajudando os encarnados a manter a fé, né? Manter a perseverança no trabalho, a fortalecer os homens, né? São aqueles que amam aquele trabalho que fizeram na Terra e continuam amando. Mas a religião deles passa a ser o amor somente, né? Que é, na realidade, o cristianismo vivo, né? Que Jesus também não fundou nenhuma religião, né? É interessante que nesse trecho, né, tem um caminho das pedras, né? Porque ele inicia listando as virtudes, né? As qualidades essenciais do homem de bem. E depois, nesse segundo parágrafo, ele diz o que não fazer. Agora, trabalhar isso não é fácil, né? A gente sempre procura lembrar que nós estamos a caminho da perfeição. Nenhum de nós é perfeito ainda. E precisamos, de fato, trabalhar em nós o orgulho, a vaidade. O orgulho sendo uma das chagas da humanidade, né? É a pior chaga da humanidade, né? Junto com o egoísmo. Exatamente. Eu costumo dizer que são os irmãos siameses, um está colado ao outro. Né? Quem é orgulhoso, de uma maneira, é egoísta, quem é egoísta, de uma maneira, é orgulhoso também. E são os opostos da humildade e da caridade, que são as virtudes essenciais que levam a Deus. Mas eu acho que a gente tem visto menos pessoas que fazem atos considerados virtuosos para aparecer, né? Eu acho que a pessoa, quando quer fazer algum ato virtuoso, ela já entendeu que aquilo não é para aparecer, né? Tem aqueles que fazem por interesse, como alguns que querem se candidatar, mas não, aí já é outra história. Aquela pessoa que quer realmente fazer o bem, ela já não está mais tão preocupada que esse bem seja divulgado, acredito eu, né? Já tem um pouquinho do desenvolvimento dessa virtude da humildade também. Embora, por outro lado, divulgar o bem que a gente faz estimula outras pessoas a fazer o bem também. Então, o importante é o motivo pelo qual a gente quer que aquela atividade, aquele bem apareça, né? Se é para exaltar a nossa personalidade ou se é para servir de exemplo para outras pessoas. Porque nesse segundo caso, a gente está fazendo uma boa ação também, estimulando que outras pessoas também façam o bem, né? E muitos até aparecem às vezes na mídia, mas para pedir auxílio, né? Para movimentar outras pessoas a se engajarem naquele projeto que está dando certo, né? E atualmente a gente vê isso muito aí nas chamadas comunidades, que são alguns profissionais que
colocam-se na disposição de jovens para ensinar aquilo que ele domina, né? É uma profissão, é uma arte, né? A gente vê muito agora escola de balé nas comunidades, inclusive saindo meninas, como recentemente eu vi uma que foi aprovada e foi terminar o curso de balé lá no Bolshoi, lá de Santa Catarina, né? Então a gente vê que essas pessoas se dedicam àquilo que sabem fazer e ensinando outras pessoas para que possam também vencer na vida e não cair numa vida de marginalidade, uma vida sem um foco que seja para bem dele próprio, né? Mas a vaidade ainda é uma chaga, digamos assim, também, bem latente no ser humano. E no espírita também, né? Os púlpitos, palestrantes, todos os principalmente demais, os né? artistas, né? É um pouco que do íntimo de todo artista tem um pouquinho de vaidade, né? E a gente vê o Facebook, né? Vamos lembrar, trazer um pouquinho pro dia a dia. O Facebook é uma passarela, né? é uma passarela de vaidade. Instagram, um querendo ter a vida melhor e mais alegre do que a outra pessoa, e vê que na realidade ninguém é tão feliz o tempo todo, né? Existem as mazelas que a gente precisa, todos nós carregamos ainda, né? Precisamos trabalhar. Porque tem pessoas ainda que acham que o importante na vida é ser estrela, né? Mas infelizmente um dia eles vão ver que isso tudo é banalidade. Porque o importante mesmo é, como o João já falou aqui, o amor, né? Se não tiver amor, não amor a si próprio, que é o amor movido pela vaidade, né? Mas o amor sincero, ele faz com que as pessoas mudem um pouco o pensamento, né? Agora a gente também precisa chamar a atenção, porque ele fala que afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio. O amor próprio, ele não seria importante que as pessoas tenham amor próprio, né? Porque tem amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você não ama a si mesmo, é mais difícil que você ame o outro. Você precisa se amar também. Esse amor próprio, como é que a gente poderia dizer para os nossos ouvintes? Seria uma chaga da humanidade? Não, é quando extrapola, né? Porque uma coisa é a gente cuidar do corpo, ter atenção para ele, né? Até uma certa vaidade é importante, porque tem muita gente que inverte as coisas, né? Quer dizer, falaram que a gente pode ser vaidoso, então vai ser uma pessoa relaxada consigo mesmo. Não é assim, tem que se vestir bem, ter o corpo asseado, né? Isso é importante, né? Agora, não pode extrapolar os limites. Aí passa a ser vaidade, passa a ser orgulho. Então, é importante que a pessoa seja um pouco vaidosa também, né? Mas sempre dentro de uma certa medida. Talvez é isso aqui que ele quer dizer, porque ele coloca aqui a questão do orgulho, né? Que é quando a pessoa extrapola o amor por si mesmo, né? Aí já muda, mas eu acho que cuidar, inclusive aqui tem uma mensagem, acho que estamos no capítulo 9, que é cuidar do corpo e do espírito, né? Então, a gente tem que cuidar também do nosso corpo, né? Aí continua aqui o Espírito Comunicante dizendo: em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito, de boa mente, que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação não se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio, né? Então é o amor próprio degenerado, quer dizer, fora dos limites. E aí termina a mensagem dizendo:
Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. E antes de passar aqui a leitura de uma poesia e a nossa prece final, nós gostaríamos de fazer um convite a todos os espíritas do estado do Rio de Janeiro que estão nos ouvindo. Podemos falar do Rio de Janeiro, que é o que conhecemos, mas de outros estados provavelmente terão convites parecidos, né? Mas aqui no Rio nós temos um encontro chamado ENEF, Encontro Estadual da Família Espírita, que acontece nos dias de carnaval em várias cidades. E normalmente são encontros abertos. No site do nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ, tem a relação de todos os núcleos de ENEF, ou todas as cidades que realizam, e o contato de uma pessoa responsável. Então, a gente deixa esse convite para todos os espíritas que estarão aí no carnaval ainda sem programação, ou que vão viajar naquela cidade para onde vão, aqui no estado do Rio de Janeiro. Procurem também o ENEF, porque é a forma da gente continuar sintonizado com Jesus e emprestar as nossas vibrações mais materializadas para a espiritualidade que tanto precisa nesses dias, né? Fica aí o nosso convite para o ENEF durante os dias de carnaval. Vamos ler então uma poesia chamada As Virtudes. Poesia de Ligênio Barreto de Menezes. Se estamos na Terra para a nossa evolução, segundo o Evangelho, o que é a perfeição? Porque nos disse Jesus de forma coloquial: sede, pois, perfeitos como Pai Celestial. Para atingirmos a meta, é preciso atitudes que façam frutificar um conjunto de virtudes: o amor, a caridade, para os inimigos, perdão, aos seres endurecidos, justiça e compreensão. Somem a estas mais duas que nós devemos ter: bom senso e determinismo ao cumprir nosso dever. Estas são qualidades que poucas pessoas têm. São elas necessárias ao futuro homem de bem. É assim, Senhor, ao término deste culto, nós agradecemos a oportunidade de estar juntos, com tantos ouvintes, tantos corações sintonizados no bem. Abençoa cada um dos lares aqui representados por esses corações e que possamos desenvolver em nós essas virtudes, principalmente com a humildade, com a sinceridade de nossos corações, de sermos pessoas melhores. Que o nosso coração escolha amar e que Jesus nasça a cada dia mais dentro dele. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.